Olá, amores, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. Gente, na aula de hoje nós vamos revisar os conteúdos A Cidade e o Campo, o Brasil e a América do Sul, Distrito, Elementos Culturais e Naturais dos Indígenas, Elementos Culturais e Naturais dos Povos Africanos, ok? Então, eu gostaria que vocês pegassem aí os livros de vocês, tá? E abrissem aí nesses conteúdos, fizessem uma leitura prévia, tá, gente? Revisando, fazendo aquela leitura bem detalhada, ok? Então, vamos lá. A cidade e o campo. Chamamos de campo a área rural compreendida pelas fazendas, pelas granjas, florestas e sítios. Chamamos de cidade a área urbana com seus prédios, suas estradas, seu grande fluxo de pessoas e seus veículos nas vias. Então, lembrando, pessoal, campo corresponde à área rural. Cidade corresponde à área urbana. Policultura de subsistência, muito encontrada no campo, na zona rural. Então, os produtos adquiridos com o trabalho na lavoura e na criação de animais são de consumo próprio das famílias, ok? Então, nós chamamos, né, esta prática de policultura de subsistência, é quando o agricultor, o pecuarista, tá? Os produtos não são vendidos, produtos em que eles plantam, ok? O que o pecuarista cuida, né? Não é para a venda, mas sim para o próprio consumo familiar. Tem aí essa imagem de elementos, né? Da paisagem do campo, a gente percebe aí esses animais, onde o verde também predomina bastante, né? As plantações. Então, no campo, a gente pode ver todos esses elementos. Já na cidade, a gente vê o quê? Prédios, né? Fluxo de veículos. A gente percebe que não tem tanto verde como tinha lá naquela foto do campo. Então, são esses elementos que formam a paisagem do campo. Além de lojas, né? De comércio. Vamos lá. Então, nós vimos aí sobre o campo e a cidade. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e a América do Sul. Gente, o Brasil, ele se localiza na América do Sul, né? A maioria dos países que compõem a América do Sul faz fronteira com o Brasil. Então, são nossos vizinhos, a Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e o departamento ultramarino da França, que é a Guiana Francesa. Só o Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil. São esses dois países aqui, olha, o Chile e o Equador, que não fazem fronteira com o nosso país. A divisão política do Brasil. No Brasil existem 26 estados, né? E um distrito federal. O nome oficial do país é República Federativa do Brasil. A capital do Brasil é Brasília e fica no Distrito Federal. O Brasil possui 5 regiões. Observem aqui nesse mapa, olha. Cada cor dessa representa uma região do nosso país. A cor verde, região norte. A cor laranja, região nordeste. Esse rosado aqui, olha, é a região centro-oeste. A cor azul, a região sudeste. E o lilás, a região sul. O Brasil possui 5 regiões, né? Fernando de Noronha é um arquipélago localizado no Oceano Atlântico e pertencente ao estado de Pernambuco. Vimos aí sobre a formação, né, do nosso país, como ele está dividido politicamente, os países que fazem fronteira com o Brasil. Agora, vamos ver um pouquinho sobre os elementos naturais e culturais dos indígenas. Gente, nem todos os indígenas têm a mesma forma de viver. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. A cultura dos indígenas interfere nas suas construções, no caso, a casa, né, a sua oca.
Os indígenas veem a natureza ao seu redor da aldeia como moradia. É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa e as ocas fossem apenas quartos dela. Os indígenas utilizavam a técnica chamada de coivara. Nessa prática, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Gente, a gente percebe que a relação dos indígenas com a natureza é uma relação de respeito. E eles respeitam, né? Tem essa consideração da natureza, porque eles entendem que eles dependem dela para sobreviver, ok? Então, por isso que essa relação de respeito. Elementos naturais e culturais dos africanos. A África é um continente com grande diversidade étnica e cultural. Até os dias de hoje é possível encontrar aldeias que mantêm em sua cultura tradições bastante antigas, embora coexistam e convivam com grandes cidades que têm tecnologias avançadas no que diz respeito às edificações. Então, a diversidade, né? A cultura africana, ela se mantém, mesmo com essa proximidade com grandes cidades, essa cultura, ela prevalece. E diga-se de passagem, os povos africanos, a cultura africana, ela é uma cultura rica, né? São povos que têm uma grande importância, né? E que tiveram grande importância para a formação do nosso país. Grande parte das construções das aldeias é feita com argila, com madeira e cobertura de palha. Ou seja, materiais construtivos disponíveis no entorno, disponíveis, né, ali na localidade onde eles habitam. Comer para os africanos era um momento de alegria e diversão. Gente, nós sabemos que os povos africanos tiveram assim uma história de sofrimento, né? E até hoje a gente pode ver aí em documentários, nos telejornais, que a vida dos africanos, né, de boa parte deles, não é uma vida fácil, né? Eles passam por algumas privações, quanto à fome, né? A miséria, apesar de ser um país rico, né? No que se diz respeito ao petróleo e outras riquezas naturais. Porém, naquele lugar, né, existe essa questão da pobreza. E esse momento de comer, de se alimentar para os africanos, de fato, é um momento de alegria, onde eles festejam realmente. Há uma diversão nesse ato, né, no ato de comer, ok? Então, grande parte da culinária africana foi refeita ou readaptada ao Brasil, quando entrou em contato com a culinária europeia e indígena. Toda a musicalidade herdada dos africanos é acompanhada por dança, cuja principal característica é ser dançada em roda. Olha, a questão da dança para os africanos, gente, é um momento especial, tá? Se vocês tiverem aí a curiosidade de pesquisar na internet as danças africanas, vocês vão ficar assim, alegres em ver, né, a alegria que aquele povo tem, né, em estar dançando, ok? E são danças alegres. A vida nas aldeias africanas está muito ligada ao ciclo da natureza. Por isso é necessário e fundamental para a sobrevivência de todos que se respeite a natureza. Então, observe aí uma semelhança com a cultura indígena. Essa questão desse respeito com a natureza, não é? Tanto dos africanos quanto dos indígenas. Por quê, gente? Porque eles sabem que a natureza é fundamental para a sobrevivência de todos. Por isso, há essa relação de respeito, né, com a natureza. Pessoal, tem uma tarefinha lá nos nossos anexos. Eu vou estar agora explicando essa tarefinha. Olha só. Essa tarefinha será sobre o conteúdo da cidade e o campo, o Brasil e a América do Sul, distrito, elementos culturais e naturais, tanto dos africanos quanto dos indígenas, tá? E essa tarefinha vocês terão que escrever lá no caderno, tá, gente? Vocês terão que copiar essa tarefinha no caderno. A primeira questão da tarefinha é o seguinte: explique o que é uma policultura de subsistência. Segunda, quais atividades econômicas primárias são desenvolvidas no campo? Quais países fazem fronteira com o Brasil? Nós vimos isso na aula de hoje. Complete as frases corretamente. A capital do Brasil é? Já sei, eu sei, vocês sabem. O nome
oficial do nosso país é? As regiões brasileiras são? Olha, eu ouvi daqui a resposta, sabia? Vamos lá. Quinta questão. Quem administra o Distrito Estadual de Fernando de Noronha? Explique com suas palavras como é a relação dos indígenas com a natureza. Além da culinária e da dança, o que herdamos dos africanos? Pesquise o que vem a ser negritude. O que é que vem a ser essa expressão negritude, gente? Vocês irão pesquisar na internet, tá? E depois que vocês pesquisarem, vocês irão elaborar aí um pequeno texto explicando o que é que vem a ser negritude. Ok, amores? Então, a nossa tarefa de casa no caderno de geografia. Essa atividade está lá no nosso anexo, é você, passar para o seu caderninho, tá, queridos? Eu deixo para todos um forte abraço virtual. Dizer que tia Dani está com muita saudade de vocês, queridos, tá? Todos os dias tia Dani pensa em vocês. Mas deixar o seguinte recadinho. Eu tenho certeza, plena certeza, que tudo isso vai passar, tá? E que em breve, muito em breve, estaremos juntos. Tá, queridos? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe as famílias. E até a nossa próxima aula, amores. Tchau, tchau.